Você deve sentir falta daqueles que estão sempre perto de você. Igreja é um eterno resgatar. Se você se preocupar só contigo, você se esqueceu de ser igreja. Se lembre daqueles que não estão aqui e diz: eu posso fazer algo além de orar, posso visitá-los, eu posso abraçá-los em amor. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam aí? 2 Coríntios 2,15. Glória a Deus. Todos acharam? Olha o que diz aí, ó. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Está escrito assim na sua Bíblia? Nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume, é isso? Pois para Deus somos o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. O tema da mensagem de hoje é: não perca a sua essência. Falando de perfume, isso aqui é só um texto de apoio para aquilo que o Senhor pôs ao meu coração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde todo mundo parece crente, onde todo mundo levanta uma frase, onde qualquer pessoa coloca um colante no carro e diz: eu também creio. Hoje já está. Antigamente, quando eu me converti, era facilmente você conhecia um cristão. A turma chamava o pessoal dos quebra-santo. Pastor Mário lembra disso, né, pastor? Pastor Mário, Manazinha lá, né? E você conhecia um crente facilmente. O pessoal, quando você comprava numa loja, as pessoas sabiam que ele ali é crente. Pode vender, às vezes vendia sem deixar os seus documentos. Hoje, infelizmente, já não é mais assim, porque se misturou muito. Mas a Bíblia diz que seria assim nos últimos dias. As pessoas seriam assim. E todo mundo sabe, principalmente as mulheres, sabe que o melhor perfume é o perfume caro e importado, né? Não é assim? Perfume caro, ela já falou que caro, né? Não é fácil agradar a esposa, não. Por isso que quem tem esposa, você é rico, porque mulher é artigo de luxo, só tem quem tem grana. Você tem uma esposa, você é milionário, rapaz. Dê glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas é mesmo. Quem acha uma esposa, a Bíblia diz: achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Tem riqueza melhor que essa, irmão? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas assim, como eu disse, o bom perfume é o perfume importado. Por quê? Porque ele se aproxima mais perto da essência verdadeira que é cada perfume. Se ele é amadeirado, você não passa ele de manhã e no meio do almoço ele já parece cítrico, ele já parece doce. Não, ele mantém amadeirado até o final do dia. Por quê? Porque ele se aproxima mais perto da essência e mantém a essência. Esse é o bom perfume. Agora, aquele perfume que tem aroma só daquilo ali, ele se vai logo. Tinha uma época que tinha refrigerante. Você comprava um refrigerante, ele estava assim, laranja, diz: olha, esse refrigerante tem aroma de maçã verde. Você está vendo a laranja, você fala: mas como que é maçã verde? Mas só tinha o aroma. Você tomava aquele líquido alaranjado e tinha um aroma. A hora que você abria, ele tinha só o aroma, o cheiro da maçã verde. Então isso aí logo se vai. Eu estou falando isso porque eu queria falar sobre essência. Eu queria falar de uma ilustração. Tinha a ilustração da xícara de café. Tinha uma pessoa que estava com a xícara de café na mão. De repente veio alguém e deu um esbarrão naquela pessoa, no braço daquela pessoa. E ela derramou o café. Aí o pessoal ficou bravo que ele derramou o café naquele lugar e perguntou: sei, por que você derramou o café? Qual que foi a resposta? Não era essa a resposta. Não era essa. Porque alguém esbarrou. Porque alguém esbarrou. Ele diz: não, a resposta está errada. A resposta certa seria porque ela tinha café dentro da xícara. Porque ela estava cheia de café. Porque se tivesse cheio de chá, derramaria? Quando a vida te esbarra, porque a xícara só vai ser derramado tudo que há dentro dela. Qualquer coisa que tivesse dentro daquela xícara seria derramado. Se fosse leite, derramaria leite. Ele diz: é lógico. Mas o que está dentro de você quando a vida te esbarra?
Quando a vida te dá uma sacudida de sucesso, o que esbarra em você? Vaidade, orgulho ou gratidão? Ou louvores a Deus, diz: Deus, muito obrigado, o Senhor tem dado mais do que eu mereço. Quando a vida te esbarra com coisas difíceis e com lutas e tribulações, o que sai da sua boca? Murmuração, reclamação. O que sai quando a vida resolve esbarrar em você? Me lembro que quando eu era garoto, eu ia buscar leite, ainda tinha aqueles caldeirão de leite. O pessoal vai falar que eu sou muito velho, mas faz pouco tempo, tá? O pessoal vai lembrar. Quem lembra dos caldeirãozinhos de leite, né? Que colocava aquelas fitinhas pretas para não cair a tampinha no meio do caminho. Eu ia aqui na Lagoinha, ia buscar leite para minha casa. E quando eu passava no caminho, que até hoje existe o caminho ali, é cheio de eucalipto. Eu gostava de passar porque eu sentia o cheiro de eucalipto. Eu pegava as folhinhas e ficava apertando ela para sentir o cheiro de... Quando a vida apertar você, o que sai? Porque quando você esmaga uma flor, ela solta perfume. Mas você já tentou pisar em cocô? Você já pisou em cocô? O que sai? É uma coisa tão lógica, mas a gente não para analisar. Você diz: é claro que é assim. Eu vou falar algumas frases aqui, só para você ver o que é essência. Algumas frases, a pessoa dizia assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra frase: estejam vocês alegres, e alegre-se também comigo. Outra: complete a minha alegria, o meu gozo. Bom, quem falou essas frases certamente estava muito bem, feliz demais, porque só falava de alegria. Com certeza ele estava no melhor momento da vida dele. Não era. Aqui quem estava falando essas frases na Bíblia era o nosso conhecido apóstolo Paulo. Ele estava dentro de uma prisão. E quando ele escrevia dentro daquela prisão as cartas que nós lemos hoje, a carta de Gálatas, a carta de Coríntios, as cartas que nós lemos, ele dizia: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Dentro da cadeia. Mas como? Será que esse homem estava doido? Será que esse homem era um fanático? Será que esse homem era um religioso que dizia amém para tudo, que nem um pessoal que vai na igreja só fala amém sem saber o que está acontecendo? Eu não estou dizendo de vocês, tem pessoas que vivem religiosamente. Não, mas Paulo não estava assim. É porque a situação revela o coração. Quando algo é apertado, tudo que está dentro é jogado para fora. Quando a vida apertou o apóstolo Paulo, ele tinha a alegria de servir ao Deus que um dia o salvou. Ele tinha a alegria de ser chamado servo do Senhor mesmo na cadeia. Quando a vida aperta a mim e a você, o que sai? Tem uma outra ilustração de uma professora que certa vez resolveu dar uma prova para todos os seus alunos. E ela disse: olha, hoje é prova surpresa. Aquelas provas que tinha de surpresa. Eu falei: e agora? É prova surpresa. Todo mundo pode colocar a folha. Eu vou passar a folha de prova. Todo mundo com caneta e todo mundo preparado. Ela diz: é o seguinte, só que eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês podem consultar o colega do lado e, se precisar, dar uma olhadinha no livro, mas vai ter um tempo. E marcou o tempo, mas com a colher de chá da professora, o pessoal diz: é agora. E começaram. Os que podia perguntar para os colegas, que era o pessoal que era craque lá, já perguntava. E pegava o livro. De repente, olha, só não me entrega, não coloca na minha mesa não, guarda com você. A hora que acabou, vocês acabaram. Agora vocês mesmos vão dar a nota para vocês. Que nota vocês merecem por aquilo que vocês acabaram de fazer? Se a pessoa for honesta o suficiente, ela vai dizer: eu não mereço. Ainda que ela quisesse colocar um 10, ela diz: eu não mereço 10. Mais de 80% das perguntas eu perguntei para o meu colega. Mais de 70% das perguntas eu catei no livro. Eu estou falando de essência. Essência é aquilo que você tem dentro. E só mostra essência quando você revela o caráter, quando você mostra. O que você faria se você estivesse naquela sala? Você daria um 10 para você? Você daria um 10? Porque se nós vivemos assim, vamos viver uma vida mentirosa, sem caráter em qualquer lugar. Vamos viver como cristão, não sendo cristão. Vamos viver como cristão de boca. Certa vez, Deus falou isso: vocês me honram com o lábio, mas o seu coração está longe de mim. Olha, irmãos, Deus falando: vocês são hipócritas, me honram com os lábios, mas o vosso coração, o seu desejo, aquilo que você mais quer, está longe de mim.
Tudo que você quer, não vê a hora de acabar agora o culto e fazer aquilo que você quer. Tomara que não tenha nenhum coração aqui assim. Tomara que não tenha nenhum coração assim aqui, está dizendo assim: eu não vejo a hora que acaba o culto, porque eu já combinei algo, e o que eu combinei é mais importante do que eu vim fazer aqui. Tomara que não, porque a sua essência verdadeira está sendo colocada em xeque. Algumas coisas eu tirei aqui 4 ou 5 pontos para a gente falar acerca de essência. A primeira delas, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados a exalar a Cristo. Quantas pessoas, quando veem em você, sentem Cristo quando estão perto de você? Primeira coisa, na hora da dor, continue sendo um adorador. Vamos lá, Jó, livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, verso 21, 22. Jó 1, 21, 22. Jó tinha acabado de perder todos os seus filhos e filhas, que haviam sido mortos nos galpões que haviam sido queimados. Os galpões que eles tinham foram queimados, morreram os animais que tinham nos galpões, perderam os bens daqueles filhos, e um a um dos filhos já haviam sido mortos. E aquela historinha da música da cantiga de roda: escravos de Jó jogavam caxangá. Lembra da cantiga de roda? Os servos de Jó vinham e traziam notícia para Jó: Jó, a sua filha estava naquele lugar, e o lugar que ela estava morando, o galpão dela pegou fogo, queimou tudo que tinha. De repente vinha outro e diz: Jó, pegou fogo, além de pegar fogo na casa, matou todos os animais. Aí de repente chegava outro servo de Jó, escravo de Jó, e dizia: Jó, os seus filhos, suas filhas todas morreram nesse fogo. Depois de tudo isso, que esse servo de Deus, que ia no culto lá na fonte de vida, que ia na célula, que vinha nos seminários, que louvava na igreja, que ficava na portaria, depois dele escutar tudo isso, ele fala isso aqui que está no 21 e 22. Jó 1, 21, 22, diz assim: e disse: nu saiu do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que você poderia dizer isso, irmão? Você se lembra de alguma vez? Não morre alguém e diz: por que Deus? Por que levou? Era como se dissesse: Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor foi levar justo minha mãe, o Senhor foi levar justo o meu pai. A impressão que a gente é egoísta, diz: o pai do Cristo eu podia levar, eu não. Aquele filho daquela pessoa, ela podia, mas o meu não. Aquelas criancinhas que a gente assiste da ACD, pode ser com elas, mas na minha casa não. Bom, que cristão sou eu e você, se nós não se portarmos como Jó? Na hora da dor, você pode ter duas escolhas. Na hora da dor, ou você é um adorador, ou você é um murmurador. Na hora da dor, ou você é um adorador, ou um reclamador. Escolha na hora da dor se manter novamente adorando. Jó se manteve adorando todo o tempo. Seja como Jó, não se vitimize, não seja um reclamador. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Contudo, Jó não pecou ao Senhor e nem atribuiu a Deus falta alguma. Bom, aprenda de uma vez a lição, de uma vez por todas. Aconteça o que acontecer na sua história, justifique sempre a Deus, porque Deus sempre sabe o que está fazendo. Tem uma história de um rei que andava sempre com o seu servo, e numa das caçadas, enquanto ele estava caçando, veio ali uma fera, uma besta, e se deu em cima dos dois, e de repente aquela fera conseguiu morder um pedaço da mão ali, do dedo daquele rei. O rei ficou furioso, porque aquele servo era para cuidar do rei. E a hora que ele voltou ali, faltando um dedo, ele volta furioso para o seu palácio, e manda prender aquele servo como servo negligente, dizendo: você tinha que ter cuidado de mim,
E o servo diz: rei, meu rei, mas Deus é bom, sempre bom. Como que Ele é bom? Como que Ele é bom? Olha o que está acontecendo com a gente. Ele diz: não fala isso, Deus tudo sabe, Deus é bom. Ele diz: só você mesmo louco para dizer que Deus é bom na hora que acontece alguma coisa ruim. E ele deixou aquele homem na prisão. Passados os dias, o dedo ali, aquele pedaço cicatrizou, ele continuava sem aquele pedaço de dedo. E o rei saiu novamente, todas as vezes agora, saía fora do palácio, saía sozinho. Uma dessas vezes ele saindo sozinho para caçar, ele encontrou um pessoal, uma tribo canibal, que capturou aquele rei, e estava pronto para fazer o sacrifício. Olha, estava começando a fazer o sacrifício, a fogueira pronta, o cacique de longe diz: esse não pode ser colocado no sacrifício. Ele não é perfeito, falta um pedaço do dedo, manda ele embora. Aí ele veio correndo, alegre, sorrindo, dizer: graças a Deus, né, eu fui livre. E voltou lá, e ele quis contar o que aconteceu, diferente com ele do que aconteceu quando ele estava com aquele homem que dizia que sempre Deus era bom. Ele diz: ei, eu vim aqui te visitar para ver que Deus guardou eu. O Deus que não guardou daquela vez, guardou eu aqui agora. Ele diz: o que aconteceu? Eu disse: tinha uma turma, encontrei um pessoal na caçada, um pessoal canibal, e a hora que eles me cataram, me capturaram, a hora que eles foram me colocar no sacrifício, eles não colocaram porque viu que eu não era perfeito, que estava faltando um dedo. Aí o rapaz que estava na cadeia diz assim: Deus é bom. Ele diz: como que Deus é bom? Como que você pode dizer que Deus é bom? Você continua preso, eu solto. Ele diz: Deus é bom, meu rei, porque se eu tivesse junto com você, eu seria sacrificado, porque o Senhor não estava pronto, mas eu teria. Deus é bom, me pôs aqui na cadeia para mim não ser sacrificado nesse dia. Você está entendendo? Tem coisas na história que a gente não sabe, nós não temos o final da história. Deus sempre é bom. Então, na hora da dor, se mantenha um adorador. Segunda coisa, mantenha suas raízes. Daniel, o livro de Daniel, capítulo 6. Mantenha a sua essência. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 7. Armaram uma emboscada para Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo. As pessoas que tinham inveja armaram algo contra ele e fizeram o rei daquele lugar fazer uma lei que pudesse, com aquela lei, atingir a Daniel. Olha o que diz no verso 7, capítulo 6, verso 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabeleceres um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que este seja lançado na cova dos leões. Fizeram isso porque sabia que Daniel tinha um costume de orar sempre, orando para o Oriente. O que aconteceu? Daniel ficou sabendo, verso 10. Daniel, pois, olha irmão, olha o servo de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura já estava assinada, o que ele faz? Ele diz: não sou cristão, não, acho que eu não vou fazer mais isso, não, acho que eu não vou mais no culto, acho que eu... Quando ele ficou sabendo que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, ora, no seu quarto, as janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como sempre costumava fazer. Irmão, a situação não mudou quem era Daniel. A situação não fez Daniel parar de fazer isso. O rei ficou furioso, mas Daniel continuava. Se você ler toda a história, ele é jogado na cova dos leões, mas ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele não se amedrontou em hipótese alguma, em momento algum. Na hora da adversidade, mantenha a sua essência. Na hora da dor, seja um adorador como foi Jó. Não blasfeme contra Deus e contra ninguém. Na hora do problema, mantenha as suas raízes. Qual que é a sua raiz? Você é uma pessoa de oração, por que você parou? Você é uma pessoa que lia a palavra de Deus, por que você deixou de lê-la? Você é uma pessoa que tinha sempre cânticos na sua casa, por que não há mais?
Você é uma pessoa que reunia, eu sei que agora nós estamos em pandemia, mas as coisas já estão se ajustando, reunia pessoas e adorava a Deus. Porque você não faz mais? Porque nas reuniões de família você não faz mais orações? O que te fez mudar? O que mudou a sua essência? Daniel, mesmo sabendo que ele poderia ser lançado, ele continuou da mesma forma. A hora que ele ficou sabendo, ele diz: eu vou para o meu quarto e vou orar. O versículo continua no 11, ó. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? Orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito? E você continua o texto e diz: olha, seu servo Daniel não quer fazer isso. A Bíblia conta que o rei fica furioso, ao mesmo tempo muito triste, que Daniel era amigo dele. Mas Daniel continuava o mesmo. Irmão, tem pessoas lá no seu trabalho que sabem que você é um cristão e não vai ficar feliz a hora que você ficar para o lado dele. Uma história que eu sempre conto aqui, de um rapaz que era evangélico. Ele foi para uma empresa, a empresa era promissora, e ele começou a trabalhar, e o patrão viu que ele era um bom empregado, mas viu que ele sempre saía no horário, saía correndo, diz: eu tenho um compromisso, estou indo para a igreja. Hoje tem a rede da One. Eu tenho um compromisso, estou indo para a igreja, tem um estudo de quarta-feira lá do pessoal da escola de crescimento. Depois que a gente veio do encontro, a gente fez um trato, uma aliança que a gente sempre estaria lá. E eu estou indo para lá agora. Já deu o horário. Eu estou indo para a igreja, oração na igreja, eu estou indo embora. E ele percebia que aquele cristão sempre tinha aqueles horários, tinha que ir embora correndo, fazia sempre o seu serviço, mas acabava e ia. Muitas das vezes ia para a igreja com a roupa do trabalho, mas ele ia. E aquela empresa foi crescendo, e crescendo. Certa vez o patrão diz: olha, eu tenho uma proposta para fazer para você. Chamou ele lá no escritório, diz: olha, eu sei que você é muito ocupado, parece, lá na sua igreja, naquilo que você professa, você é uma pessoa religiosa, mas eu gostaria, a empresa está crescendo muito, e você sabe que a demanda está cada vez maior, nós já estamos virando uma empresa com alta, assim, uma multinacional, nós estamos precisando de pessoas que vestem a camisa da empresa, nós temos aspirações, eu estou vendo que você é um jovem, e você tem um futuro brilhante para frente, a sua família com certeza quando você formar vai depender de você, sua mãe, seus pais, talvez precisam também ter uma vida melhor, e a nossa empresa se preocupa com isso, por isso que vendo você eu chamei aqui, eu tenho uma proposta para fazer, eu vou te colocar numa posição maior, vou te dar um subir de cargo, mas para isso você tinha que ficar com o horário livre, você não poderia ir embora naquele mesmo horário que você vai, você tinha que estar com horário livre para até as noites, você trabalhar conosco aqui, fora de hora, você se dedicar a esse trabalho que é tão importante para você e para nós como empresa, mas não dá resposta agora, fica tranquilo, pode pensar, era uma sexta-feira, volta segunda-feira você me dá a resposta. Aquele rapaz foi para casa, ficou pensando, voltou, olhava com os amigos, começou a perguntar, fazer pergunta para pessoas, e tinha um pessoal que falava: rapaz, é a chance da sua vida, é a oportunidade que você precisava para crescer, você tem tudo para crescer. E tinha um pessoal que falava: olha rapaz, cuidado, cuidado, não vai perder as coisas que você já conquistou na sua vida espiritual. E ele perguntava para um, para outro, perguntou para a namorada diz: bem, é a chance que nós estamos precisando para casar, para tanta coisa crescer, para a gente avançar. Pensa bem, Deus não vai olhar essas coisas também assim, Deus entende, a gente precisa trabalhar. Ele diz: acho que eu vou aceitar assim, porque eu não vou perder a minha fé, vou continuar a mesma pessoa. E ele decidiu, chegou na segunda-feira, foi na empresa, e ele ali esperando o patrão para dizer: manda chamar o rapaz. Na hora que o rapaz chega, entra e falou assim: e aí, tudo bem? Pensou bem? Dispensei. Ele falou: qual que é a resposta? Você aceita trabalhar conosco aqui, está com horário livre, pronto, para estar sempre com a gente? Ele diz: eu pensei bem com a proposta que vocês me ofereceram, eu estou muito feliz, eu conversei em casa e eu aceito, porque eu preciso, eu quero ver a empresa crescer, eu também quero crescer. Ele disse: que pena, a gente não precisa de você mais. Mas o que é isso? Eu estou aceitando o pedido que o senhor me fez, por que o senhor vai me dispensar? Ele diz: a gente precisava de alguém que não pudesse mudar em caráter de nada, porque a gente ia pôr você num lugar, ocupar um lugar que é um lugar de muita responsabilidade, e que precisa ser uma pessoa muito honesta, e nós contávamos que você não ia mudar, que você ia continuar a mesma pessoa, mas que pena que você tão facilmente, por causa do dinheiro, se deixou mudar. Qual que é a sua essência? Qual que é a sua essência?
O dinheiro te tira do lugar. O galanteio, a vaidade, o aplauso te faz mudar. Mantenha suas raízes. Daniel não foi outra pessoa, senão a mesma, ainda que alguém lhe apertasse. Terceira coisa, reconheça quem é Deus em todo o tempo. Daniel capítulo 13, volta aí no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso do 15 ao 18. Todos acharam aí? Diz assim: agora pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará da minha mão? Olha que audácia daquele rei, irmão. Diz: a quem não fizer isso, eu quero ver quem não vai livrar. Olha o que diz no verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esses aí eram crente para valer, viu, irmão? Não era que nem isso que eu contei da historinha aqui de subir de cargo, não. Isso era crente para valer, crente raiz, não era Nutella, não. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder coisa alguma, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar, e Ele nos livrará do forno do fogo ardente, da tua mão, ó rei. Ei, irmão, o pessoal quebra macho de Jesus, hein? Mas ele diz assim no verso 18: fica sabendo, ó rei, se não nos livrarmos, não serviremos aos teus deuses, nem a ele adoraremos, nem as estátuas de ouro que levantaste. Povo valente, irmão, povo valente. Você sabe da história? Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Você não via eles chorando, você não via eles correndo para a internet, para o Facebook, Instagram, dizer: ah, está doendo tanto, está tão triste, para ver se arruma gente que fica acariciando as nossas dores. Eles não saíam reclamando, eles não voltaram a ficar no canto contando uma história um para o outro. Eles estavam valentes, diz: olha, o nosso Deus pode nos livrar dessa luta. Mas fica sabendo, ó rei, fica sabendo, Satanás, fica sabendo toda a hoste espiritual da maldade, nós não se dobraremos a nada que você nos oferecer, porque o nosso Deus pode livrar. Se Ele não nos livrar, nós não se dobraremos às suas estátuas. E eles não se dobraram, irmão, não se dobraram. Uma nação toda se dobrando de medo, e alguns por servirem mesmo, eles continuaram de pé. Irmão, fornalha de fogo ardente, mandaram aquecer 7 vezes mais. Imagina, irmão, está quente a luta. Está quente a sua luta? Já faz um tempo que está quente a nossa luta. Já faz um tempo. 7 vezes mais. Mas 7 vezes mais não era para amedrontar. Quando o inimigo manda aquecer 7 vezes mais a sua luta, não é o quanto é ser ruim, é que o inimigo sabe que você está tão de pé, que ele precisa colocar 7 vezes mais para ver se derruba você que é crente. Você diz: eu fico de pé, permaneço no Senhor, Deus é poderoso. 7 vezes mais não é a marca do inimigo, 7 vezes mais é o número que está sobre você. Precisa juntar muita gente para tentar parar você. Você vai recuar, você vai mudar a essência. Já está na hora de voltar as pessoas para o culto. As pessoas conseguem em todos os lugares. As pessoas conseguem comer pizzas, as pessoas conseguem andar pelas ruas, as pessoas conseguem brincar no parque, conseguem marcar viagem. As pessoas querem ficar em casa assistindo o culto de pantufa e não vêm para a igreja. Porque você deixou mudar a sua essência. Eu não estou dizendo daqueles que têm comorbidade, estão inseguros, mas estou dizendo daqueles que já têm idade e com comorbidade já sai para a rua. Já tem idade, com comorbidade vai para o mercado. Está na hora da sua essência, está aqui no culto. Está na hora, está na hora. Senão a situação da pandemia te segurou lá onde você está. A situação revela o coração. Quando a vida lhe apertar, o que vai sair? Fé, perseverança. Quando a vida lhe apertar, o que vai sobrar? Fé de verdade. Mantenha
as suas raízes. Reconheça a Deus em todo o tempo. Seja um adorador. Quarta coisa, viva no Espírito. Livro de Zacarias, capítulo 4. Livro de Zacarias, capítulo 4. Capítulo 4, verso 6. Todos acharam aí onde você está? Capítulo 4, verso 6. Quem achou diz amém. Se você não achou, aqui atrás tem um telão. 4:6 diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vou falar de novo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmão, viva no Espírito. Você foi chamado para uma nova vida. Você passou no encontro. Você teve um encontro com Deus. Cadê o pessoal do encontro? Cadê aquele pessoal que passou no encontro? Aonde eles estão? Cadê os líderes que levaram ele para o encontro? Aonde eles estão? Cadê as pessoas que trabalham conosco em nossa volta? Aonde estão? Viva no Espírito. Viva pelo Espírito. Você tem uma nova vida. Lembra? Cristiano Ruiz Marques de Cristo. Lembra? Lembra? Sou Dimas Bonetti de Cristo. Maravilha, tem uma nova natureza, uma nova identidade. É isso que acontece no encontro. É isso que acontece quem ouve a palavra de Deus. Você tem um novo sobrenome. Você não é mais a mesma pessoa. Você tem uma vida no Espírito, uma nova vida. Você diz, mas como que acontece isso? Acontece, é sobrenatural, é espiritual. Por isso que a pessoa diz, eu me converti. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem um jeito de você saber se você é nova vida ou se você não é. Ah, pastor, eu já sei. Se a pessoa não pecar, ela nasceu de novo. Mentira. Porque pecar, infelizmente, a gente vai pecar. Porque a gente não virou anjo ainda, não tem asa. E a gente vai pecar. A Bíblia está recheada de pessoas que mesmo encontrando a Cristo, acabaram caindo em alguma falha. O apóstolo João, o próprio evangelista João, ele diz: filhinhos, eu peço que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz, olha, eu peço que não pequeis, mas se pecar, ou seja, há a condição de você errar. Mas eu quero dizer que há a condição de você errar. Mas eu quero perguntar para você, por que que você tem buscado o pecado? Porque ter a condição de uma vez ou outra você errar é uma coisa, mas ir buscar o pecado a toda hora mostra que você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo não vai atrás da carne. Quem nasce de novo não tem a ânsia pelo pecado. Quem nasce de novo, quando tinha uma vida promíscua, passa uma mulher, ele não fica mais olhando com sensualidade mais. A mulher não sensualiza mais quando ela vai para qualquer lugar com a roupa dela. Ela nasceu de novo. E ela é nova criatura. E ela não atrai ninguém mais pelo seu corpo. Ela não atrai ninguém por causa da sensualidade. Ela quer ser o bom perfume de Cristo. E é que as pessoas falam, ali vai uma cristã. Ali vai alguém lavada e remida no sangue de Jesus. O homem é a mesma coisa. Você parou com isso, graças a Deus. A igreja que não deixa você beber diz, não, aquilo fazia mal para mim, para o meu físico e para a minha fé. Mostrava que eu era preso a coisas que eu não podia ficar sem viver. Eu não posso ficar sem Deus, porque a bebida pode parar. Sabe quando o camarada para de beber? Quando ele cai lá no hospital, alguém diz assim, se você botar uma gota de álcool, você morre. Se você tomar esse remédio com álcool, você vai ficar doidão. Aí diz, eu não posso tomar, porque tem uma vida em jogo. Eu quero dizer uma coisa para você, enquanto você reparte a sua vida com Cristo, que você diz que tem, quando você reparte com tantas coisas, você não está servindo a Deus. Viva a vida no Espírito. Viva uma nova vida. Quem está me entendendo? Não venha para a igreja somente por cultura. Conhecer a Deus, conhecer culturalmente a igreja não é a mesma coisa que converter. Converter é mudança de vida. Converter muda o palavreado, muda as brincadeiras, não tem mais duplo sentido, não dá para dar risada de qualquer coisa. Na boca nem combina mais, na boca do cristão nem combina mais palavras frívolas, a Bíblia diz.
E a Bíblia diz mais: existe um memorial, mas vou dizer uma coisa, ó. Existe um memorial diante de Deus, onde está registrado cada palavra frívola que saiu da minha e da sua boca. Existe um memorial, meu. Deus não é Deus de amor, pastor. Deus é Deus de amor. Deus não é Deus do perdão. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus que é cego. Ele é cego, não. Deus é um Deus que conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Ele chama eu e você hoje para tomarmos uma posição e decidir viver uma vida no Espírito. Não perca a sua essência. Não perca a sua essência por qualquer coisa, por dinheiro, por prazer, por vaidade. É tão gostoso ser elogiado, elogiada. É tão gostoso ser admirado, admirada. Mas será que você está sendo admirada por ser o bom perfume de Cristo? Será que você está sendo admirado por ser um homem de Deus? Ou tem uma vida dupla? Ou tem brincadeira fora de hora? Ou brinca na internet demais, que tem trazido tanto problema para a sua casa? Viva a vida no Espírito. Não perca a sua essência. Mantenha o bom perfume de Cristo. Lembra do começo da minha história? Se você esmagar uma flor, o que sai? Perfume. Se você pisar algo de mau cheiro, o que sai? O que sai quando a vida lhe esmaga? O que sai quando o pastor aqui está pregando uma pregação que está apertando você? O que sai? Murmuração, reclamação, justiça própria. Isso não é comigo, não. Uma pior coisa é falar assim: não, isso aí eu nem preciso ouvir. Um orgulho, religiosidade, dizer para mim: eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, eu preciso parar. Lá no meu trabalho de ser, vai com as outras, preciso tomar uma posição. Você é cristão ou não é? Lá dentro do ônibus, do trabalho, você é cristão ou não é? Lá onde todo mundo não está vendo, você é cristão ou não é? Atrás do PC, do computador, você é um cristão ou não é? Último tópico. Mantenha-se discípulo. Mantenha-se ainda um discípulo. Não deixa de ser um discípulo em qualquer hipótese. Tem uma história da Bíblia, eu gostaria que você pegasse lá comigo. Nós temos tempo. Eu deixei para o final. Achei que talvez não teríamos tempo, mas nós temos tempo. Mateus capítulo 4. Marcos capítulo 4. Mateus não, Marcos. Marcos capítulo 4. Espero que tenha muita gente nos acompanhando online. Espero que aqueles que fazem tempo que a gente não vê estejam nos vendo lá agora online, no YouTube. Se estão aí nos vendo, dê um alô, deixe o seu alôzinho. O pastor tem saudade de vocês. Ah, pastor, eu também tenho saudade. Sabe que o pastor também recebe visitas, você sabia ou não? O pastor também recebe visita. Eu já contei a historinha aqui do pastor que fica cuidando da ovelhinha, ela vai ficando fortinha, bonitinha, coradinha, transformada, a família renovada, a lãzinha dela está brilhando. Aí de repente vem um frio lá na casa dos pastores, vem um frio da luta, das dificuldades, e o pastor já não está conseguindo se cobrir com o frio que está vindo das tribulações. Aqui que o pastor pode fazer? Ele pode tosquiar aquela ovelhinha para que ela renove e perca o peso, e aquela lã vai servir de coberta para o pastor. Seja assim para os seus líderes, para os seus pastores. Estou contando essa história porque tem a historinha de sempre o pastor visitar as ovelhas, né? Lembra do filho que voltou para casa? Lembra? Você é filho dessa casa, pode sempre voltar para casa. Olha, Marcos capítulo 4, verso 35. Temos tempo para ler. Olha essa história. O último tópico. Não perca a essência de discípulo. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barquinhos. Levantou-se, pois, grande temporal, e vinham ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar te obedecem? Aleluia. Eu escolhi para finalizar, irmãos, para você se manter discípulo sempre. Sabe por quê? Esse texto diz que os discípulos sofreram por obedecer. Talvez você esteja passando alguma coisa na vida por obedecer. Você diz: olha, eu tenho servido a Deus, que nem falou Davi, o Asaf diz: e eu tenho servido a Deus e tenho sofrido. Ele chegou a pensar: em vão eu tenho servido a Deus, porque eu tenho recebido afronta e sofrendo. Aqui no verso 35 diz que foi quem que mandou eles para o meio do rio, irmão? Quem mandou eles? E Jesus naquele dia, já sendo tarde, disse: passemos para outra banda. Irmão, o que eles fizeram? Eles obedeceram. No verso 36, e deixaram e foram. Talvez você já faz tempo que você está sofrendo lutas por servir a Deus. Você diz: tudo que eu fui ser reto, fui ser uma pessoa reta, fiel aos meus princípios, à palavra de Deus, às coisas que eu vivo, ser alguém que sirva a Deus. E olha que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou passando, e você chega quase a questionar a Deus, sendo discípulo e discípula de Cristo. Outra coisa, além delas sofrerem por obediência, eles sofrerem com tudo que tinha, Deus manda o que ainda? Uma tempestade. Olha o que acontece no verso 37. E subiu um grande temporal, que subiam ondas no barco, de maneira que já se enchia de água. Além dos problemas todos, vem tempestade, vem situações difíceis. Diz: meu Deus, olha o que está acontecendo, olha o que está sobrevindo sobre mim. Além das tempestades, de servir e sofrer, parece que Deus não está nem ligando o que está acontecendo. Verso 38, está acontecendo a tempestade lá na sua casa, na sua família, o que você está vivendo. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sob uma almofada. Te diz: parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Parece que Deus, será que Ele não está vendo o que está acontecendo lá na minha família, não? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Será que Ele não está vendo o resultado dos exames que deu, não? Será que Deus não está vendo que eu estou servindo a Ele? Foi tempo. E você se diz discípulos de Cristo, e essa palavra já está na sua boca. Será que Ele não está vendo quanto que eu estou sofrendo, tendo que fazer aquilo, e você começa a falar. Aí você pode falar como eles aqui: desperta, mestre. Ele diz: não te importa que estamos perecendo? Desperta, Jesus, o senhor não está vendo, não? Eu não sei nem se eu vou no culto, sabe? Eu estou meio assim, eu não vou nem no culto. Eu estou meio chateado esses dias. Deus não tem, parece que ouvido as minhas orações hoje. Eu não vou muito no culto, não. Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu só vou voltar no culto e na célula, a hora que as coisas começarem a mudar. Pastor, a hora que as coisas melhorar lá em casa, eu vou no culto. Diz: irmão, a hora que as coisas melhorar sem Deus, você não precisa ir no culto, porque você conseguiu sair dos problemas sem Deus. Ninguém consegue sair de problema algum sem Deus. E a hora que eles estavam quase perecendo, a essência de discípulos dele já estava quase mudando. Eu trago para você algo que a gente tem que aprender no texto sempre. Não deixe as suas experiências difíceis mudar a sua essência, porque as suas lutas não mudam a essência de quem Deus é. Deus continua sendo Deus. Sabe o que eles não perceberam? Sabe o que eles não perceberam? Eles não perceberam na certeza da palavra de Jesus. Olha o texto, verso 35. O que diz? E naquele dia, já sendo tarde, disse. O que Jesus disse, irmãos? Fala bem forte, o que ele disse? Ele estava dizendo: olha, vocês não vão morrer afogados nessa luta, vocês não vão ficar nesse problema. A palavra de Jesus diz: olha, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar para cima dessa luta, nós vamos sair desse problema. A certeza da palavra de Deus, a certeza da palavra do Senhor. Ele diz: você vai vencer. A certeza sempre da presença dele. Olha o verso 36, olha o que diz aí. E eles quem, irmão? Os discípulos e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E também havia outro barquinho. Irmão, no meio da luta, no meio da tempestade, não perca a sua essência, porque Jesus vem junto no barquinho da sua história. Você se lembra de uma outra história que os discípulos estavam sozinhos e Jesus vem andando sobre as águas? Você lembra dessa história? Essa não é a mesma. Essa aqui eles levaram Jesus consigo e ele estava dentro do barco, e eles não reparavam que a presença dele estava junto com ele.
Você está passando uma luta, tremenda luta, mas a certeza da presença de Deus é real. A presença dele não se aparta da sua casa, da sua história, do seu coração. A Bíblia diz: há uma paz que excede todo entendimento. As pessoas olham para dizer: como que consegue? Você diz: não é porque a gente é forte, não é porque você é forte. Nós temos um Deus grande e forte, e Ele continua junto. Não perca a sua essência de discípulo. A presença sempre. A paz de Jesus, irmão. Enquanto todo mundo olha o versículo com tristeza, eu estou passando um problema, eu estou passando situações, parece que Deus não está vendo. O verso 38, eu estou passando uma tempestade, e ele estava dormindo na polpa do barco, numa almofada. Sabe quem dorme na hora do problema? Sabe quem dorme na hora do problema? Quem tem a certeza da solução. Na sua pior hora, Deus tem paz para você. Deus tem a presença dEle. Deus tem a presença e a paz dEle aonde você quer que esteja. Ele está tranquilo e em paz. O mundo continua sob o controle. A sua situação continua sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O que eles não viram no texto, verso 39, é que Ele não era só o Deus de paz, Deus de presente, Deus que a sua palavra se cumpria. Ele era Senhor sobre todas as coisas. Verso 39, e ele despertando, olha, Jesus estava na almofada, tranquilo. Despertaram ele: chama Jesus, vamos para a igreja hoje, vamos no culto hoje, nós estamos precisando. Olha a tempestade, está aumentando o vento, parece que Deus não está ouvindo. Chama Jesus, Jesus. Ele desperta da almofada, se põe de pé no meio do barquinho, eu posso ver, ele diz: vento, tempestade, problema, tribulação, doença, todo mal, acala-te, calma. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas não sabiam que Ele era Senhor de toda a terra, de toda a natureza, dono do mundo, pode mudar todas as coisas. Quem é este? Quem é este que até o vento, o mar, as tempestades, o casamento, as enfermidades, os perdidos, quem é este que todo mundo obedece? O nome dele é Jesus de Nazaré. E não há impossíveis para Ele. No meio do problema, mantenha a sua essência, nunca deixe de crer. Eu convido você a ficar de pé onde você está. Aleluia, glória a Deus. Quando a vida te balançar, o que vai cair? Será que você pode falar como Jó? Você pode dizer: nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não era meu, tudo é de Deus. E o que é de Deus, Ele sempre dá de volta em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ir aonde você está, continuar adorando. Quero levar você a falar com Ele onde você está. Fala para Ele: Deus, eu escutei a sua palavra hoje. Eu não posso ser um cristão meia boca. Eu não posso ser um cristão só de nome. Eu quero decidir, Senhor, que essa situação não vai me parar. Essa situação não vai me derrubar. Fala com Ele onde você está. Você diz: eu quero ter a essência de cristão. Eu não quero ser conhecido na rua. Olha, parece que aquele ali era cristão. Você diz: não, eu continuo servindo ao Deus da vida. Eu continuo servindo ao Deus de Daniel. Ainda que me ponha na fornalha, eu se mantenho o mesmo.